Ainda consigo ouvir o eco daquelas palavras cortando o ar da sala como uma lâmina afiada. Essa casa é minha agora, mãe. Minha. Você não tem mais nada aqui. A voz de Luísa, minha própria filha, a menina que embalei em meus braços por noites sem fim, agora distorcida pelo ódio e pela ganância. Seus olhos, antes tão parecidos com os do pai, agora eram 2 poços vazios de frieza, enquanto ela segurava um envelope amarelo com o que parecia ser documentos de um imóvel. Meu coração parou. Minhas pernas fraquejaram. O café que eu havia acabado de servir para ela escorria pela mesa de mogno que comprei com o dinheiro da minha aposentadoria. E então, como se o universo quisesse me dar um último golpe, a campainha tocou. Era o corretor, seu Joaquim, o mesmo que me vendeu esta casa há quase 30 anos, quando Paulo ainda estava vivo. Ele carregava uma pasta preta e uma expressão que mesclava pena e determinação. Não precisei de palavras para entender que algo muito grave estava acontecendo. Luísa sorriu ao vê-lo, como se esperasse sua chegada. Uma coordenação perfeita que só depois eu entenderia ser parte de um plano minuciosamente arquitetado. Dona Teresa, perdoe-me a visita sem aviso, mas recebi uma ligação da sua filha dizendo que a senhora queria vender a casa urgentemente. Vim trazer os documentos necessários, mas... Ele hesitou, olhando de mim para Luísa e de volta para mim. Algo me diz que a senhora não está ciente de tudo. Minha filha interrompeu, sua voz agora açucarada, diferente da que usou comigo segundos antes. Joaquim, mamãe está um pouco confusa ultimamente. Esquece as coisas, sabe? Já conversamos sobre isso ontem, lembra? A venda já está praticamente acertada. Confusa? Eu, aos 65 anos, administro sozinha não só esta casa, como também a pequena pousada nos fundos que sustentou nossa família, depois que Paulo morreu de infarto fulminante. Minha mente sempre foi clara como água. Senti o sangue ferver nas veias, mas antes que eu pudesse retrucar, Joaquim abriu sua pasta. Dona Teresa, vim porque encontrei irregularidades na documentação que sua filha me enviou. A assinatura não é a sua. O mundo parou naquele instante. Luísa deixou cair o envelope amarelo, documentos espalhando-se pelo chão da sala. Entre eles, reconheci uma procuração com minha assinatura. Ou o que parecia ser minha assinatura. Uma falsificação. Minha própria filha havia forjado meu nome para tomar minha casa. Você não teria coragem, sussurrei, enquanto me abaixava com dificuldade para pegar os papéis. O joelho que operei há 2 anos ainda dói quando me agacho. Coragem? Coragem eu tive ao suportar uma mãe que sempre preferiu trabalhar a cuidar da própria filha. Esta casa deveria ser minha por direito. Você já viveu o suficiente aqui? Luísa gritou, derrubando o porta-retratos onde guardava a última foto de nosso Natal em família. Foi quando o corretor retirou outro documento de sua pasta. Um que nem eu conhecia. Na verdade, Dona Luísa, a casa nunca foi apenas da sua mãe. E é isso que vim esclarecer hoje. Meu nome é Teresa Oliveira. Tenho 65 anos e nasci em Recife, mas vivo há quase 3 décadas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Vim para cá quando Paulo, meu marido, recebeu uma proposta para trabalhar como engenheiro na construção da nova rodovia que liga o litoral à serra. Achamos que seria temporário, mas acabamos nos apaixonando pelas montanhas, pelo clima ameno, pelo modo mais tranquilo de viver. Nossa casa não é nenhum palácio, mas tem o charme das construções antigas de Petrópolis. 2 quartos grandes, uma sala ampla com lareira, essencial para os invernos daqui, uma cozinha de azulejos portugueses que mantenho impecável e um quintal que transformei numa pequena pousada com 3 chalés independentes. Acordar com a vista dos morros cobertos por neblina é um privilégio que agradeço todos os dias. Minha rotina é simples, mas ocupada. Levanto às 5 da manhã, mesmo sem despertador. Anos trabalhando me acostumaram a madrugar. Preparo o café dos hóspedes, verifico se os chalés estão em ordem, cuido da contabilidade da pousada na mesa da cozinha. À tarde, faço compras na feira ou recebo fornecedores. Às vezes, quando a artrite não ataca, ainda encontro energia para cuidar das orquídeas que cultivo na varanda dos fundos. Sempre fui uma mulher prática. Quando Paulo morreu, há 15 anos, não tive tempo para afundar na tristeza. Luísa tinha apenas 18 anos e estava prestes a entrar na faculdade de Direito. Vendi o carro, economizei onde pude, transformei o quintal em negócio.
tudo para que ela tivesse a educação que nem eu, nem Paulo pudemos ter. Minha filha sempre foi determinada, desde pequena, inteligente, calculista, perfeccionista. Quando criança, montava quebra-cabeças com uma concentração que impressionava. Cresceu bonita, com os olhos verdes do pai e minha teimosia. Distanciou-se depois que se casou com Roberto, um advogado de família tradicional de São Paulo. Eles têm uma vida que não consigo acompanhar. Jantares em restaurantes caros, viagens internacionais, roupas de marca. Luísa vem me visitar 2 ou 3 vezes por ano, sempre com pressa, sempre checando o celular, sempre comentando como a casa está antiquada e como eu deveria modernizar ou vender e comprar um apartamento menor. Nunca pensei que modernizar significasse me tirar daqui. As visitas dela começaram a ficar mais frequentes nos últimos meses. Aparecia sem avisar, perguntava sobre documentos antigos, sobre o seguro de vida que Paulo deixou, sobre quanto a pousada realmente rendia. Achei que fosse preocupação, talvez um despertar tardio para ajudar a mãe viúva. Como fui ingênua. Na última semana, ela trouxe Roberto. Ficaram hospedados no melhor chalé, mas quase não os vi. Saíam cedo, voltavam tarde. Uma vez, peguei-os cochichando na cozinha enquanto olhavam a planta da casa. Quando perguntei o que faziam, disseram que estavam só relembrando como era a disposição dos cômodos. Naquela manhã, antes da confrontação na sala, eu havia feito pão caseiro. O cheiro ainda pairava pela casa quando Luísa chegou, sozinha. Roberto havia ido resolver negócios, ela disse. Servi café, coloquei o pão ainda morno na mesa, com a geleia de morango que ela adorava quando criança. Sentamos e, por um breve momento, tive a ilusão de que era apenas um café da manhã entre mãe e filha. Até que ela tirou o envelope amarelo da bolsa. Mãe, precisamos conversar sobre esta casa. Foi quando tudo começou a desmoronar. Nunca imaginei que minha própria filha, a menina para quem dei tudo o que pude, e muito do que não pude, tramaria para tirar o único bem real que construí na vida. Mas também não imaginava que o velho corretor Joaquim, com seus 70 e tantos anos, seus óculos de leitura pendurados numa cordinha no pescoço, seria quem me salvaria naquele dia. E principalmente, nunca imaginei que um segredo guardado por Paulo, meu marido, por tantos anos, viria à tona justamente naquele momento, como se ele, de alguma forma, ainda estivesse cuidando de mim, mesmo 15 anos após sua partida. O café derramado formava uma poça escura na toalha de mesa branca que bordei há anos atrás. Um simbolismo perfeito para o que sentia, algo precioso manchado irreversivelmente. Luísa, o que você fez? Minha voz saiu mais frágil do que gostaria. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou para o corretor com irritação mal disfarçada. Senhor Joaquim, acredito que houve algum mal-entendido. Esses documentos são legítimos. Minha mãe me autorizou a cuidar da venda, já que ela não tem mais condições de administrar essa propriedade sozinha. Joaquim ajustou os óculos e me olhou diretamente. Dona Teresa, a senhora deu procuração para sua filha vender esta casa? Jamais. A palavra saiu como uma sentença. Nunca assinei procuração alguma. Esta casa e a pousada são meu sustento, minha vida. Luísa riu de forma seca, quase debochada. Sustento? Mãe, vamos ser sinceras. A pousada mal cobre as despesas. Você vive reclamando dos custos de manutenção, do imposto que aumenta todo ano. Esta casa está te consumindo. Eu só estou tentando ajudar. Me ajudar tirando minha casa? Minha voz começou a ganhar força com a indignação. Falsificando minha assinatura? Não seja dramática. Ela bateu na mesa, fazendo a xícara tremer. Essa casa é um elefante branco. Você poderia vender, comprar um apartamento pequeno no centro, investir o restante e viver de renda. É o sensato a se fazer. Sensato para quem, Luísa? Para você que nunca teve que se preocupar em pagar as contas? Que nunca teve que trabalhar dobrado para sustentar uma família sozinha? Foi quando Roberto, meu genro, entrou pela porta sem bater. Alto, sempre de terno impecável, cabelo meticulosamente penteado. Seu rosto bonito e bem cuidado não conseguia esconder a frieza dos olhos. Ele parou ao ver Joaquim. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou.
olhando para Luísa com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Acontece que sua esposa falsificou minha assinatura para vender minha casa, falei, levantando-me com dificuldade. Roberto deu um sorriso condescendente, daqueles que se dá a crianças ou a idosos confusos. Dona Teresa, acalme-se. Ninguém está tentando tirar nada da senhora. Estamos apenas procurando alternativas para melhorar sua qualidade de vida. Melhorar minha qualidade de vida me deixando sem teto? Rebati. Luísa interveio. Mãe, você está exagerando como sempre. Ninguém vai deixá-la sem teto. Mas essa casa, você não percebe que ela está caindo aos pedaços? O telhado precisa de reforma. A fiação é antiga. Os canos estão sempre entupindo. No mês passado, você mesma reclamou que não tinha dinheiro para consertar o aquecedor que quebrou. Era verdade. Eu havia mencionado essas dificuldades, mas nunca imaginei que minhas palavras seriam usadas contra mim, que meu desabafo de mãe para filha seria transformado em munição para me tirar daqui. Joaquim pigarreou, chamando atenção para si. Sinto interromper, mas preciso esclarecer algo. Estas procurações... Ele apontou para os documentos no chão. São claramente fraudulentas. A assinatura não coincide com a original que temos nos registros. Além disso, há outro detalhe importante. Roberto deu um passo à frente, tentando intimidar o velho corretor. Que detalhe? A casa não está registrada apenas no nome de Dona Teresa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Luísa e Roberto trocaram olhares confusos. O que você quer dizer? Perguntei, tão surpresa quanto eles. Seu marido, seu Paulo, Deus o tenha, fez um arranjo especial quando comprou esta propriedade. A titularidade é compartilhada, e a venda só pode ser feita com o consentimento de todas as partes envolvidas. Luísa soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Meu pai morreu há 15 anos. Eu sou a herdeira legal. Foi quando Joaquim tirou um documento amarelado de sua pasta. Na verdade, não é tão simples assim. Segundo este documento, a propriedade pertence a Dona Teresa e... Ele fez uma pausa dramática, ajustando novamente os óculos. Há um terceiro. Que terceiro? Roberto perguntou, sua voz agora tensa. A Fundação Abrigo Serrano. O nome caiu como uma bomba na sala. A Fundação Abrigo Serrano era uma instituição de caridade local, fundada há décadas para ajudar crianças carentes da região. O que Paulo tinha a ver com isso? Isso é algum tipo de piada? Luísa parecia prestes a explodir. Meu pai nunca mencionou nada disso. Joaquim continuou. Seu Paulo estabeleceu que a casa seria de usufruto vitalício de Dona Teresa. E após... Ele hesitou, olhando para mim com pesar. Após seu falecimento, metade da propriedade passaria para a fundação, para ser transformada em um centro comunitário. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Paulo nunca me contara sobre esse arranjo. Ou contara e eu não me lembrava? Não, impossível esquecer algo tão significativo. Roberto arrancou o documento das mãos de Joaquim. Isso não pode ser legal. Vou entrar com uma contestação imediatamente. Joaquim permaneceu calmo. O senhor pode tentar, mas o documento está registrado em cartório, com todas as firmas reconhecidas. Foi um acordo feito pelo seu Paulo com muito cuidado legal. Virei-me para Luísa, que parecia pálida. Você sabia disso? Ela desviou o olhar. Não, mas isso não muda nada. Essa casa ainda vale uma fortuna pelo terreno e localização. Mesmo com essa complicação, podemos negociar. Negociar? Negociar? Minha voz ecoou pela sala. Você estava disposta a me tirar daqui, da minha casa, do lugar onde criei você, com um documento falso, e agora quer negociar como se estivéssemos falando de uma mercadoria qualquer? Foi quando percebi que não conhecia mais minha própria filha. A menina que embalaei, para quem cantei, para quem contei histórias, havia se transformado em uma estranha que valorizava mais o metro quadrado desta casa do que as memórias que criamos dentro dela. A primeira faca nas costas estava cravada, e a ferida sangrava profusamente. Naquela noite, não consegui dormir. O quarto que dividi com Paulo por tantos anos parecia um lugar estranho agora, como se as paredes que testemunharam nosso amor e nossas lutas também tivessem sido traídas. Pela janela, as luzes de Petrópolis cintilavam ao longe, indiferentes ao meu mundo desmoronando.
Peguei o velho álbum de fotografias da gaveta da cômoda. As bordas desgastadas, o cheiro de papel antigo, as páginas um pouco onduladas pela umidade serrana. Na primeira página, eu e Paulo no dia do nosso casamento. Ele de terno azul marinho alugado, eu com um vestido simples que minha mãe ajudou a costurar. Não tínhamos quase nada além de sonhos e da certeza de que estaríamos juntos para sempre. Lembro-me perfeitamente do dia em que chegamos a Petrópolis. Era inverno. Fazia um frio cortante que não estávamos acostumados, vindos do calor de Recife. A mudança coube em apenas uma caminhonete pequena. Nossa vida cabia em poucas caixas de papelão. Paulo estava animado com o novo emprego. Eu apreensiva por deixar minha família para trás. Alugamos um apartamento minúsculo no centro histórico, onde passamos os primeiros 3 anos. A gravidez de Luísa não foi planejada, mas nos encheu de alegria. Paulo trabalhou em 2 empregos durante meses para guardar dinheiro para o enxoval e para um apartamento maior. Eu dava aulas de português em um cursinho preparatório, mesmo com a barriga crescendo. Quando Luísa nasceu, pequena, corada e com um tufo de cabelo escuro, prometemos dar a ela tudo o que não tivemos: estabilidade, educação, oportunidades. Virando as páginas do álbum, encontrei uma foto de Luísa com cerca de 3 anos, sentada no colo de Paulo. Ele lhe mostrava um livro infantil colorido, e ela sorria com aqueles dentinhos de leite perfeitos. Paulo tinha o dom de contar histórias. Inventava personagens, mudava a voz, fazia efeitos sonoros que a faziam gargalhar. Eu os observava da porta, maravilhada com aquela conexão, com a família que construímos. Foi Paulo quem sonhou com esta casa. Passávamos por esta rua aos domingos, quando caminhávamos pelo bairro mais arborizado de Petrópolis. A casa estava sempre fechada, com uma placa de vende-se desbotada pelo tempo. "Um dia, Teresa", ele dizia, apontando para a construção de estilo colonial. "Vamos morar numa casa assim, com espaço para Luísa correr, com um jardim para você plantar suas flores, com uma varanda para tomarmos café vendo o nascer do sol." Eu ria da pretensão. Como um engenheiro de obra e uma professora de cursinho comprariam uma casa daquelas? Mas Paulo era um homem determinado. Economizou cada centavo do salário e dos bônus por anos. Trabalhava em projetos extras nos fins de semana. Até que um dia, voltou para casa com um brilho diferente no olhar. "Teresa, você confia em mim?" Ele perguntou segurando minhas mãos. "Claro que sim, Paulo. O que houve? Vou fazer uma loucura, a maior loucura da minha vida, depois de te pedir em casamento." Ele havia conseguido negociar a compra da casa dos meus sonhos. Nossos sonhos. O antigo proprietário, um senhor idoso que se mudava para morar com a filha em outro estado, aceitou parcelar o valor de entrada. O restante seria pago com um financiamento de 15 anos, quase toda a nossa renda comprometida. Mas Paulo estava convicto de que conseguiríamos. "A Luísa merece crescer num lugar assim", ele argumentou, quando expressei preocupação com as prestações altas. "E você, meu amor, merece um lugar para criar raízes depois de ter me seguido até aqui, deixando sua família para trás." Nos mudamos quando Luísa tinha 6 anos. Ela corria pelos cômodos vazios, encantada com o espaço, com o eco que sua voz fazia nas paredes nuas, com o quintal enorme onde logo Paulo construiria um balanço para ela. Dormimos no chão por semanas, até conseguirmos comprar os primeiros móveis. Tudo muito simples, de segunda mão, mas nosso. Outra foto no álbum. Luísa com o uniforme da escola particular onde conseguimos matriculá-la graças a uma bolsa parcial. Paulo a levava todos os dias antes de ir para o trabalho. Acordavam às 5h30, preparavam-se juntos, tomavam café ouvindo o noticiário no radinho de pilha. Ela adorava esse momento com o pai. Esperava ansiosa pelas manhãs. Quando Luísa entrou na adolescência, as coisas começaram a mudar. Queria roupas de marca como as amigas ricas, envergonhava-se da nossa casa que, apesar de espaçosa, não tinha a decoração luxuosa das mansões onde algumas colegas moravam. Paulo sofria com essa mudança na filha, mas sempre a defendia quando eu reclamava. "É fase, Teresa. Ela vai entender um dia o valor do que construímos." Paulo começou a trabalhar ainda mais. Projetos internacionais, viagens longas, noites passadas sobre plantas e cálculos na mesa da cozinha. Ele estava determinado a dar a Luísa tudo o que ela queria, para que ela nunca se sentisse menos do que as outras garotas. Eu o alertava sobre o excesso de trabalho,
sobre a pressão alta que começou a desenvolver, sobre a necessidade de descansar. Tenho tempo para descansar depois, quando ela estiver formada, ele respondia, tomando mais um café, voltando à prancheta. O infarto veio numa tarde de domingo. Estávamos todos em casa, um raro momento de tranquilidade. Luísa, aos 18 anos, tinha acabado de receber a carta de aceitação da faculdade de Direito. Paulo abriu uma garrafa de vinho para comemorar, um luxo que raramente nos permitíamos. Brindamos ao futuro brilhante de nossa filha. Foi quando ele levou a mão ao peito, o rosto contorcido em dor, o copo de vinho caindo e manchando o tapete da sala. Gritei por socorro. Luísa ligou para a emergência. Fizemos tudo o que podíamos, mas quando a ambulância chegou, Paulo já tinha partido. O médico disse que foi fulminante, que ele não sofreu por muito tempo. Que consolação era essa? Meu marido, meu companheiro, o homem que construiu nossa vida tijolo por tijolo, se foi em questão de minutos, sem chance de despedida. O velório foi pequeno, apenas amigos próximos e alguns colegas de trabalho. Luísa permaneceu calada durante toda a cerimônia, os olhos secos, como se estivesse em choque. Quando voltamos para casa, ela foi direto para o quarto e não saiu por 3 dias. Eu precisava ser forte por ela, então engoli meu próprio luto para cuidar da nossa filha. As prestações da casa, as mensalidades da faculdade, as contas que se acumulavam, tudo caiu sobre meus ombros. O seguro de vida deixado por Paulo ajudou inicialmente, mas sabia que precisava de uma fonte de renda constante. Foi quando tive a ideia de transformar o quintal amplo em uma pousada. Contratei um pedreiro local. Desenhamos juntos os 3 pequenos chalés. Investi tudo o que tínhamos e mais um empréstimo que consegui no banco. Luísa foi contra desde o início. Vão ficar estranhos hospedados na nossa casa? Isso é ridículo, mãe. Venda logo essa casa e vamos para um lugar menor. Mas eu sabia que Paulo tinha sacrificado tudo por este lugar, que ele sonhava em ver nossa família crescer aqui, talvez com netos correndo pelo mesmo jardim onde Luísa brincava. Não podia simplesmente abrir mão disso. A pousada começou pequena, mas logo ganhei reputação pelos cafés da manhã caprichados, pela limpeza impecável, pelo atendimento personalizado. Trabalhava de sol a sol, aprendendo a administrar um negócio enquanto lidava com o luto. Luísa afastou-se cada vez mais, concentrando-se nos estudos, passando fins de semana na casa de amigas, evitando me ajudar na pousada por achar o trabalho humilhante. Em uma das últimas fotos do álbum, Luísa na formatura. Eu ao lado dela, o lugar onde Paulo deveria estar dolorosamente vazio. Ela, linda, maquiada, o cabelo perfeitamente arrumado em um coque elegante. Eu, com o único vestido de festa que tinha, os cabelos já mostrando os primeiros fios brancos, as mãos calejadas pelo trabalho duro escondidas dentro da bolsa. Nossos sorrisos, forçados, escondendo o abismo que já começava a se formar entre nós. Foi nessa formatura que ela conheceu Roberto, filho de um desembargador, herdeiro de um escritório de advocacia tradicional. O casamento veio rápido, menos de 1 ano depois. A cerimônia foi grandiosa, em um buffet de luxo em São Paulo. Paguei pelo vestido de noiva com as economias de 3 anos da pousada, querendo dar a ela o casamento que nunca tive. No dia, senti-me deslocada entre os convidados elegantes, os parentes ricos de Roberto. Luísa me apresentava rapidamente a todos, como se tivesse vergonha da mãe dona de pousada. Depois do casamento, as visitas ficaram cada vez mais raras. Ligações curtas, sempre com pressa. Presentes enviados pelo correio no meu aniversário, sem um cartão manuscrito. A distância não era apenas geográfica. Era como se Luísa estivesse determinada a apagar seu passado, a vida simples que levamos, os sacrifícios que fizemos. E agora, 15 anos depois da morte de Paulo, ela voltava com um documento falsificado para tomar a casa que seu pai comprou com tanto sacrifício. A casa que testemunhou nossas lutas, nossas alegrias, nossas lágrimas. A casa onde Paulo deu seu último suspiro. Fechei o álbum de fotografias e o apertei contra o peito, as lágrimas finalmente caindo livremente. O que Paulo pensaria disso tudo? E que segredo era esse que ele guardou de mim? Essa história da Fundação Abrigo Serrano. Amanhã eu descobriria, mas naquela noite
Permiti-me chorar não apenas pela traição de minha filha, mas pela saudade do homem que, mesmo após tantos anos, ainda protegia nosso lar de uma forma que eu jamais imaginaria. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta do quarto. Antes que pudesse responder, Luísa entrou, já vestida formalmente, como se estivesse pronta para um dia no tribunal. Roberto a seguia, também impecavelmente vestido, com seu terno cinza de corte perfeito. Precisamos resolver isso agora, mãe. A voz dela soava firme, autoritária. Essa história da fundação não muda nada. Provavelmente é algum erro ou documento antigo sem validade. Levantei-me devagar, sentindo cada uma das minhas articulações reclamarem. A noite mal dormida tinha deixado marcas profundas, tanto físicas quanto emocionais. Bom dia para você também, filha. Tentei manter a dignidade. Podemos conversar depois que eu tomar café e me vestir adequadamente? Roberto deu um passo à frente. Infelizmente, Dona Teresa, não temos tempo. Nosso voo para São Paulo parte em 4 horas e precisamos deixar isso resolvido antes. Vu, vocês estão indo embora hoje? Perguntei confusa. Eles haviam chegado apenas há 2 dias e planejavam ficar 1 semana, segundo Luísa. Temos compromissos inadiáveis. Luísa respondeu secamente. E já que essa situação se complicou, precisamos voltar para consultar nossos advogados. Seus advogados. Contra mim, minha própria filha. Vou me vestir, disse, tentando manter a voz firme. Me dê em 15 minutos. Eles saíram do quarto e pude ouvir seus cochichos no corredor. Vesti-me o mais rápido que pude, escolhendo roupas que me dessem alguma sensação de proteção. Minha saia mais arrumada, uma blusa de botões azul marinho que Paulo sempre gostava, meu único par de sapatos de couro. Penteei os cabelos grisalhos com cuidado e passei um batom claro. Armadura simbólica para a batalha que me aguardava. Quando desci, encontrei não apenas Luísa e Roberto na sala, mas também seu Joaquim, o corretor, e uma mulher que não conhecia, de cerca de 50 anos, cabelos castanhos curtos e expressão séria. Bom dia, Dona Teresa. Joaquim se levantou, sempre respeitoso. Esta é a doutora Clarice Mendonça, diretora da Fundação Abrigo Serrano. Achei que seria importante ela estar presente nesta conversa. Luísa revirou os olhos, visivelmente irritada com a presença da mulher. Roberto mantinha uma postura defensiva, braços cruzados, encostado na parede oposta. Muito prazer. Estendi a mão para Clarice, que a apertou com firmeza. O prazer é meu, Dona Teresa. Seu marido foi um grande benfeitor da nossa instituição por muitos anos. Lamento profundamente que estejamos nos conhecendo nestas circunstâncias. Fiquei surpresa. Paulo nunca mencionara essa fundação, muito menos que era um benfeitor. Como ele poderia ter recursos para isso quando mal conseguíamos pagar as contas? Podemos ir direto ao ponto? Luísa interrompeu, impaciente. Que história é essa de meu pai ter deixado metade da casa para uma instituição que nem conhecemos? Clarice abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Senhora Luísa, entendo sua confusão, mas não se trata de uma história, e sim de fatos documentados. Seu pai, o engenheiro Paulo Oliveira, foi voluntário na nossa fundação por mais de 10 anos. Ele projetou nosso primeiro abrigo, supervisionou a construção e fez manutenções regulares sem nunca cobrar 1 centavo. Engoli em seco. Paulo trabalhando como voluntário? Nos fins de semana que dizia estar em projetos extras? As noites que passava fora, supostamente em reuniões de trabalho? No último ano de vida, continuou Clarice. Ele manifestou o desejo de garantir que nosso trabalho continuasse mesmo após seu partida. Foi quando estabeleceu este acordo. Ela apontou para o documento que Joaquim já havia mostrado. A propriedade onde estamos seria de usufruto vitalício de Dona Teresa, e após seu falecimento, 50% seria destinado à fundação para a criação de um novo centro comunitário. Isso é ridículo, Luísa bateu na mesa. Meu pai nunca faria algo assim sem consultar minha mãe. E por que não fui informada disso após a morte dele? Sou a herdeira legal. Clarice permaneceu calma. Senhora Luísa, seu pai foi muito claro sobre suas intenções. E quanto a não ter sido informada, a cláusula específica determinava que o acordo só seria revelado em caso de tentativa de venda da propriedade ou após o falecimento de Dona Teresa. Senti o sangue gelar nas veias. Paulo havia previsto isso?
Ele sabia que um dia alguém, talvez até nossa própria filha, tentaria tirar a casa de mim. Tudo isso pode ser contestado judicialmente. Roberto finalmente se manifestou, sua voz profissional de advogado. Esse documento provavelmente tem falhas que podem invalidá-lo. Joaquim pigarreou. Na verdade, doutor, o documento foi redigido pelo Dr. Antenor Guimarães, um dos mais respeitados advogados de Petrópolis na época. Está registrado em 3 cartórios diferentes, com testemunhas e todas as formalidades legais. Seu Paulo não deixou nenhuma brecha. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi quando Luísa, com um brilho maldoso nos olhos, virou-se para mim. Então é isso, não é, mãe? Meu pai não confiava em você para manter a casa. Ele sabia que você a perderia eventualmente, que não conseguiria administrar nada sem ele. Por isso criou esse esquema absurdo. Suas palavras me atingiram como um tapa. Paulo não confiava em mim? Depois de tudo que passamos juntos? Não foi isso que aconteceu, senhora Luísa. Clarice interveio, visivelmente incomodada com a acusação. Seu pai falava de Dona Teresa com imenso respeito e admiração. O arranjo não foi por desconfiança, mas por proteção. Proteção contra o quê? Questionei, finalmente encontrando minha voz. Clarice hesitou, trocando olhares com Joaquim. Foi ele quem respondeu. Contra pressões externas, Dona Teresa. Seu Paulo me disse certa vez que temia que, após sua morte, pessoas pudessem tentar convencê-la a vender a propriedade. Ele sabia o quanto a senhora amava esta casa e queria garantir que ninguém pudesse forçá-la a sair daqui. As palavras pairaram no ar como poeira em um raio de sol. Paulo tinha previsto tudo isso. De alguma forma, ele antecipou que alguém tentaria me tirar daqui. Talvez não necessariamente Luísa, mas alguém. E criou um mecanismo para me proteger, mesmo depois de sua morte. Luísa não se deu por vencida. Com um movimento rápido, pegou sua bolsa e tirou outro envelope. Já que estamos todos sendo tão honestos, talvez seja a hora de falar sobre isso. Ela jogou alguns papéis sobre a mesa. Extratos bancários da pousada dos últimos 6 meses. A empresa próspera da minha mãe está praticamente falida. Há contas atrasadas, impostos pendentes. Ela mal consegue manter este lugar funcionando. Senti meu rosto queimar de vergonha. Como ela teve acesso às minhas contas? Como ousava expor minhas dificuldades financeiras dessa forma, na frente de estranhos? Você invadiu minha privacidade? Perguntei, a voz trêmula. Invadi? Mãe, você deixa senhas anotadas em post-its na gaveta da cozinha. E ainda bem que invadi, porque descobri que você está afundando em dívidas. Em 2 anos no máximo, vai perder tudo isso para o banco. Era verdade. Os últimos anos tinham sido difíceis. A crise econômica, a pandemia que esvaziou a pousada por meses, os custos crescentes de manutenção de uma casa antiga. Mas estava lutando, economizando, fazendo o possível para manter o negócio vivo. E o que você sugere, Luísa? Perguntei, a voz mais firme agora. Que eu venda tudo e vá morar onde? No quartinho de empregada da sua mansão em São Paulo? Ela teve a decência de parecer constrangida por um segundo. Existem residências para idosos muito boas. Idosas! Levantei-me de um salto, ignorando a dor no joelho. Tenho 65 anos, não 95. Estou lúcida, saudável e perfeitamente capaz de administrar minha vida. Como ousa sugerir que me coloque em um asilo? Roberto tentou intervir. Dona Teresa, são residências modernas, com atividades, assistência médica. E quanto custam essas maravilhosas residências, Roberto? Mais do que eu poderia pagar com a pequena parte que vocês generosamente me dariam pela venda da minha própria casa. Foi quando Luísa, em um acesso de fúria, levantou-se também. Mãe, seja realista. Você está vivendo em uma fantasia. Esta casa vale milhões hoje, com a valorização imobiliária de Petrópolis. Você poderia vender, investir o dinheiro, viver confortavelmente pelo resto da vida. Por que insiste em se agarrar a um monte de tijolos velhos? Porque estes tijolos velhos guardam tudo o que seu pai e eu construímos juntos. Porque cada canto desta casa tem uma memória, uma história, um pedaço da nossa vida. Porque seu pai suou sangue para comprar este lugar para nós, para você ter um lar seguro.
E olha onde estamos agora! Ela gritou de volta. Você mal pode pagar as contas. A casa está caindo aos pedaços. E você se recusa a enxergar a realidade. Papai não iria querer ver você assim. Orgulhosa demais para aceitar ajuda. Teimosa demais para fazer a escolha sensata. Não ouse dizer o que seu pai iria querer. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Paulo me conhecia melhor do que ninguém neste mundo. Ele sabia que esta casa é minha vida, minha história. Por isso criou esse acordo com a fundação, para me proteger de pessoas como você, que só veem dinheiro onde deviam ver amor. As palavras saíram como flechas envenenadas, e vi o impacto delas no rosto de Luísa. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram em fúria. Pessoas como eu? Sou sua filha. A filha que você praticamente abandonou para trabalhar nessa maldita pousada depois que papai morreu. A filha que você mal visitou quando teve seu primeiro filho porque não podia deixar os hóspedes sozinhos. Abandonei? A injustiça da acusação era tão grande que quase me faltou ar. Trabalhei dia e noite para pagar sua faculdade de direito, para que você tivesse o futuro que seu pai sonhou para você. Enquanto você estava em festas com seus amigos ricos, eu estava aqui, lavando lençóis, fazendo café da manhã para estranhos às 5 da manhã, consertando vazamentos com minhas próprias mãos para não gastar com encanador. Luísa riu, uma risada seca e cruel. E é isso que você quer? Continuar sendo a camareira, a cozinheira, a faxineira até morrer? É esse o legado que você quer deixar? Uma velha teimosa que preferiu viver de migalhas a aceitar a realidade? As palavras dela me atingiram como punhaladas. Cada uma delas carregava um desprezo tão profundo, uma incompreensão tão completa do que significava dignidade, trabalho honesto, preservação de memórias. Meu legado, respondi, a voz baixa, mas firme, é uma vida de integridade, de trabalho duro, de amor verdadeiro. Seu pai me ensinou o valor disso, mas aparentemente falhou em passar esses valores para você. Vi o rosto dela empalidecer, depois enrubescer de raiva. Você nunca me apoiou de verdade. Sempre foi a casa, a pousada, as memórias do papai. Nunca eu. Luísa, dei um passo em sua direção, tentando alcançá-la de alguma forma. Tudo o que fiz foi por você. Mentira! Ela gritou, lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Se fosse por mim, você venderia esta maldita casa e viria morar perto do seu neto, que mal te conhece. Se fosse por mim, você não estaria se matando de trabalhar aos 65 anos. Se fosse por mim, sua voz falhou, e por um momento vi nela a menina assustada que chorou nos meus braços quando o pai morreu. A garota vulnerável por trás da advogada impecável, da esposa de família rica, da mulher disposta a falsificar documentos para conseguir o que queria. Roberto colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la. Clarice e Joaquim permaneciam em silêncio constrangido, testemunhas de um drama familiar que nunca deveriam ter presenciado. Foi quando o telefone tocou, cortando a tensão como uma faca afiada. Atendi automaticamente, ainda olhando para minha filha em lágrimas. Pousada Oliveira, bom dia. A voz do outro lado era de Pedro, o pediatra que estava hospedado no chalé. 2 com a esposa e o filho pequeno. Dona Teresa, desculpe incomodar, mas nossa torneira está com um vazamento. A água está escorrendo pelo rodapé. Vou resolver isso imediatamente, respondi mecanicamente. Ao desligar, encontrei Luísa me observando, o rosto ainda marcado por lágrimas, mas agora com uma expressão quase de pena. Viu? Ela disse, a voz mais controlada. É isso que te espera pelos próximos anos. Torneiras que vazam, hóspedes exigentes, contas que não fecham. Até quando, mãe? Até quando vai se sacrificar por este lugar? Antes que pudesse responder, ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Nosso voo sai em algumas horas. Vamos embora, Roberto. Isso foi um erro. Roberto hesitou, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa, claramente frustrado por sair sem uma resolução. E o que fazemos agora, Luísa? Ele perguntou. Agora? Ela me olhou, uma expressão que misturava raiva e algo que parecia quase respeito. Agora vamos deixar minha mãe lidar com as consequências de sua teimosia. Se ela prefere esta casa caindo aos pedaços a ter uma vida confortável perto do neto, é escolha dela. E com isso, saíram, batendo a porta com força suficiente para fazer o velho lustre da sala balançar.
Fiquei ali, em pé, as pernas trêmulas, sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. As lágrimas que segurei durante toda a discussão finalmente caíram, grossas e quentes. Clarice se aproximou e, num gesto inesperado, colocou a mão em meu ombro. Dona Teresa, sinto muito por tudo isso. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Se me permite, ela continuou. Seu marido tinha razão em querer protegê-la. E talvez ele tenha previsto mais do que imaginamos. Olhei para ela, confusa. O que mais Paulo poderia ter previsto? Acho que está na hora de conhecer o resto do plano dele, disse Joaquim, se aproximando também. Há mais documentos que você precisa ver. Documentos que seu marido deixou para serem revelados apenas em um momento como este. Naquela tarde, depois de resolver o vazamento no Chalé 2, encontrei-me sozinha na cozinha, as mãos ainda úmidas do trabalho com a torneira, a mente fervilhando com os acontecimentos da manhã. Luísa e Roberto haviam partido sem se despedir. Clarice deixou seu cartão, prometendo voltar no dia seguinte com os tais documentos adicionais que Paulo havia deixado. Joaquim foi com ela, depois de me assegurar que minha casa estava protegida legalmente. Sentei-me à velha mesa de madeira, onde tantas refeições foram compartilhadas. O silêncio da casa vazia pesava como chumbo. Pela janela, observei o quintal onde os 3 chalés da pousada se distribuíam harmoniosamente. Um casal de hóspedes passeava de mãos dadas perto do jardim de inverno, admirando as camélias que comecei a cultivar após a morte de Paulo. A visão deles, tão serenos, contrastava brutalmente com a tempestade dentro de mim. Luísa tinha razão sobre uma coisa. A situação financeira da pousada era preocupante. Havia meses em que precisava escolher entre pagar o IPTU ou comprar os remédios para minha artrite. Os reparos na casa antiga eram constantes e caros. A concorrência com hotéis modernos e plataformas de aluguel por temporada tornava-se cada vez mais acirrada. Mas seria isso motivo suficiente para abrir mão de tudo? Para vender não apenas uma propriedade, mas as memórias, as histórias, a vida que construí aqui? Abri a gaveta da cozinha e retirei a caixa de lata onde guardava os documentos importantes. No fundo, encontrei o último cartão que Paulo me dera, no nosso aniversário de casamento, 2 semanas antes de morrer. A letra dele, firme e elegante, engenheiro até no modo de escrever. Teresa, meu amor, 25 anos juntos e cada dia te amo mais. Construímos mais do que uma família. Construímos um lar. E não há tesouro maior no mundo do que isso. Seu, para sempre, Paulo. As lágrimas embaçaram minha visão. Um lar. Era isso que tínhamos construído. Um lar que agora nossa própria filha queria transformar em dinheiro. Como se memórias pudessem ser trocadas por reais. Como se amor pudesse ser depositado em uma conta bancária. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma clareza que não sentia há anos. Luísa tinha feito sua escolha. Priorizou dinheiro, status, conforto material. Paulo fizera a dele. Proteger nosso lar, mesmo depois de sua partida. E eu? Qual era a minha escolha? Sequei as lágrimas com determinação. Eram quase 5 da tarde quando peguei o telefone. E fiz uma ligação que vinha adiando há meses. Carolina, é Teresa Oliveira. Sobre aquela proposta de parceria para a pousada. Ainda está de pé? Carolina era uma jovem empresária que conhecia em um evento de turismo local. Ela administrava uma rede de pousadas boutique na região serrana e havia me procurado, interessada em incluir minha propriedade em seu portfólio. Na época, recusei por medo de perder o controle, de descaracterizar o que Paulo e eu havíamos construído. Dona Teresa, que surpresa boa. Sim, o interesse continua. Podemos conversar quando a senhora quiser. Amanhã seria possível? Tenho algumas ideias que gostaria de discutir. Após desligar, fiz outra ligação. Para Antônio, o contador que cuidava das finanças da pousada e que há anos me alertava sobre a necessidade de modernização. Antônio, preciso que me traga todos os balanços dos últimos 3 anos. E quero discutir opções de financiamento para a reforma. Sim, você ouviu certo. Reforma. A terceira ligação foi a mais difícil. Alô, Dr. Marcelo? Aqui é Teresa Oliveira. Lembra daquela proposta de vender parte do terreno dos fundos,
Onde fica aquele pomar que não uso mais? Ainda tem algum cliente interessado? Dr. Marcelo era o advogado local que cuidava de meus assuntos desde a morte de Paulo. Há 2 anos, ele havia me sugerido desmembrar parte do terreno, o fundo que dava para outra rua e que nunca utilizei, para obter capital e investir na pousada. Recusei, apegada à ideia de manter a propriedade exatamente como Paulo a deixou. Dona Teresa, claro que lembro. Na verdade, o cliente ainda está interessado. Ele quer construir uma casa para a filha que vai se casar. Marque uma reunião para discutirmos, por favor. Estou pronta para negociar. Após desligar o telefone, senti uma energia nova percorrendo meu corpo. Abri o notebook que raramente usava. Um presente de Natal de 3 anos atrás que Luísa enviou pelo correio, alegando que eu precisava entrar no século XXI. Ironicamente, ela estava certa, embora pelas razões erradas. Passei as próximas horas pesquisando tendências em pousadas, opções de financiamento para pequenos negócios, cursos de administração hoteleira. Encontrei um programa de capacitação para empresárias acima de 60 anos, oferecido pelo Sebrae local. Fiz minha inscrição imediatamente. Quando o sol começou a se pôr, trazendo aquela luz dourada característica do entardecer em Petrópolis, levantei-me e fui até o quintal. Observei cada canto da propriedade com olhos novos, não mais como uma viúva guardando relíquias de um passado imutável, mas como uma mulher de negócios avaliando possibilidades, enxergando potencial onde antes via apenas lembranças. O chalé 1, o menor e mais simples, poderia ser reformado e transformado em um spa pequeno, com tratamentos naturais usando plantas da região. O espaço entre os chalés 2 e 3, sempre subutilizado, seria perfeito para uma área de café da manhã ao ar livre. A varanda da casa principal, com sua vista privilegiada para as montanhas, poderia virar um pequeno restaurante para café da manhã e chá da tarde. E a sala onde Paulo passava horas trabalhando em seus projetos seria transformada em um espaço de coworking para hóspedes que, como muitos dos meus clientes atuais, vinham a Petrópolis para fugir do calor do Rio, mas precisavam manter suas atividades profissionais. Não seria mais a pousada Oliveira, negócio de fundo de quintal de uma viúva teimosa. Seria a Vila Paulo, uma homenagem ao homem que tornou tudo possível, mas com um olhar voltado para o futuro, não apenas para o passado. Enquanto essas ideias fervilhavam em minha mente, lembrei-me de algo que Paulo costumava dizer quando enfrentávamos dificuldades financeiras. Teresa, a vida é como um projeto de engenharia. Quando a estrutura começa a falhar, você não abandona o prédio. Você o reforça, o adapta, encontra soluções criativas para os novos desafios. Era exatamente isso que eu faria. Não abandonaria o projeto que construímos juntos. O reforçaria, o adaptaria, encontraria soluções criativas para os novos desafios. Voltei para dentro e, num impulso, abri o armário da sala onde guardava as bebidas para ocasiões especiais. A garrafa de vinho tinto que compramos para comemorar nossos 30 anos de casamento, celebração que nunca aconteceu devido à morte prematura de Paulo, ainda estava lá, coberta por uma fina camada de poeira. Abri a garrafa, servi uma taça e levei-a até a varanda. Ergui o copo em um brinde silencioso ao céu, que começava a mostrar suas primeiras estrelas. Paulo, meu amor, não vou deixar que tirem nosso lar de nós. Vou lutar por ele, mas não como uma guardiã do passado, e sim como uma construtora do futuro. Você sempre viu possibilidades onde eu via apenas obstáculos. Está na hora de eu fazer o mesmo. Naquele momento, como se o universo respondesse ao meu brinde, meu celular tocou. Era uma mensagem de Augusto, meu neto de 8 anos que mal conhecia, filho de Luísa. Uma foto dele segurando um desenho. Uma casa colorida com uma figura de cabelos grisalhos na porta. Embaixo, com a caligrafia irregular de uma criança, estava escrito: Vovó Teresa e sua casa mágica nas montanhas. Nunca tinha recebido nada diretamente dele antes. Todas as comunicações eram intermediadas por Luísa, que controlava rigidamente o acesso do filho à avó excêntrica que vive numa casa antiga. Como ele conseguiu meu número? Por que agora? Logo em seguida, veio outra mensagem, desta vez do número de Roberto, meu genro. Dona Teresa, Augusto insistiu em enviar isso para a senhora. Ele desenha sua casa há semanas, desde que mostramos fotos de Petrópolis. Ele sempre pergunta sobre a casa da vovó na montanha.
Desculpe pelo comportamento da Luísa hoje. Ela está sob muita pressão no trabalho e... Bem, não há desculpas. Falarei com ela. O menino merece conhecer melhor a avó. As lágrimas voltaram, mas diferentes das de mais cedo. Não eram lágrimas de derrota, de humilhação, de impotência. Eram lágrimas de determinação, de clareza, de propósito renovado. Respondi. Obrigada, Roberto. Diga ao meu neto que a casa mágica da vovó estará esperando por ele quando quiser visitar. E que terá histórias para contar. Muitas histórias. Voltei para dentro e sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de papel e caneta. Comecei a listar tudo o que precisaria fazer nos próximos dias, semanas, meses. A mulher que acordaria amanhã não seria mais a mesma que enfrentou a humilhação hoje. Não seria mais a viúva que se agarrava desesperadamente ao passado, nem a mãe ferida pela traição da filha. Seria uma mulher de negócios, determinada a transformar seu patrimônio emocional em um empreendimento viável. Seria uma avó disposta a construir uma ponte para um neto que mal conhecia. Seria uma pessoa capaz de honrar o passado enquanto abraçava o futuro. E quando Clarice e Joaquim voltassem amanhã com os documentos deixados por Paulo, ela estaria pronta para qualquer revelação, porque pela primeira vez em 15 anos, eu não estava apenas sobrevivendo à ausência de Paulo, estava realmente vivendo novamente. Antes de dormir, olhei mais uma vez para a foto enviada por meu neto. Casa mágica, ele escreveu. Talvez ele tivesse razão. Talvez houvesse mesmo magia nestas paredes antigas. A magia da resiliência, da reinvenção, do recomeço. E eu, Teresa Oliveira, aos 65 anos, estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do despertador tocar. O sol ainda não havia nascido completamente, e a neblina típica das manhãs de Petrópolis cobria o jardim com um manto branco etéreo. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que não usava há tempos. Uma calça social azul marinho e uma blusa de seda creme que Paulo me dera em nosso último aniversário de casamento. No espelho, prendi os cabelos grisalhos num coque simples, mas elegante. O rosto que me encarava parecia diferente, mais determinado. Os olhos brilhando com uma clareza que não via há anos. Preparei o café da manhã para os hóspedes como sempre fazia, mas havia algo diferente na maneira como me movia pela cozinha. Uma energia renovada, um propósito claro. Pedro, o pediatra, notou a mudança enquanto eu servia o café. A senhora está radiante hoje, Dona Teresa. Aconteceu algo especial? Sorri. Digamos que estou redescobrindo algumas coisas sobre mim mesma, doutor. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Clarice e Joaquim estavam pontuais, como haviam prometido. Clarice trazia uma pasta de couro gasta pelo tempo, e Joaquim carregava uma caixa metálica que reconheci imediatamente. Era idêntica à que Paulo usava para guardar seus projetos mais importantes. Conduzi-os até a sala de estar, onde havia preparado uma mesa com café fresco e biscoitos caseiros. Não era mais a mulher acuada do dia anterior, recebendo a notícia da traição de sua filha. Era uma anfitriã composta, pronta para negócios. Dona Teresa? Começou Joaquim ajustando os óculos. Antes de mostrarmos o que trouxemos, preciso perguntar. A senhora está bem após o que aconteceu ontem? Sua filha e seu genro já partiram? Sim, para ambas as perguntas. Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. E estou pronta para qualquer coisa que Paulo tenha deixado. Na verdade, estou ansiosa por isso. Clarice e Joaquim trocaram olhares surpresos, claramente não esperando me encontrar tão recomposta. Bem, disse Clarice abrindo a pasta. O que vamos mostrar agora explica muita coisa sobre seu marido, Dona Teresa. Coisas que talvez a senhora não soubesse. Ela retirou um maço de documentos da pasta. O primeiro era uma foto que nunca tinha visto antes. Paulo, muito mais jovem, talvez em seus 20 e poucos anos, em frente a um prédio simples com uma placa. Abrigo Serrano, lar para crianças. Ao seu lado estava um senhor idoso que não reconheci. Este é o seu marido com o fundador do abrigo, seu Sebastião Medeiros, explicou Clarice. A foto foi tirada em 1975, quando Paulo tinha apenas 21 anos. Ele acabara de chegar a Petrópolis para estudar engenharia. Olhei para a imagem com espanto. Paulo nunca me falara sobre ter se envolvido com o abrigo tão jovem. Quando nos conhecemos, em 1980, ele já estava formado e trabalhando como engenheiro júnior. O que ele estava fazendo lá?
Clarice sorriu gentilmente. Ele era um dos meninos do abrigo, Dona Teresa. A revelação me atingiu como um raio. Paulo, órfão, criado em um abrigo? Como nunca soube disso em 30 anos de casamento. Isso não é possível. Paulo me falou sobre sua infância em Minas Gerais, sobre seus pais. Joaquim pigarreou, visivelmente desconfortável. Dona Teresa, seu marido criou uma história sobre seu passado. Não por má intenção, mas por vergonha, talvez. Naquela época, ser um filho do abrigo carregava um estigma forte. Clarice continuou. Paulo chegou ao abrigo com apenas 7 anos. Seus pais morreram em um acidente de ônibus voltando de São Paulo. Não havia parentes que pudessem cuidar dele. Foi criado aqui até completar 18 anos, quando ganhou uma bolsa para estudar engenharia graças às suas habilidades excepcionais em matemática. Meu coração batia acelerado. Como Paulo pôde esconder algo tão fundamental sobre sua vida? Tínhamos um casamento baseado em confiança, em transparência. Ou assim eu pensava. Seu Paulo nunca esqueceu suas origens, continuou Clarice, mostrando outros documentos. Quando começou a trabalhar e a ganhar seu próprio dinheiro, tornou-se um benfeitor anônimo do abrigo. Pagou a faculdade de vários jovens, reformou as instalações, criou um fundo para emergências médicas. Joaquim abriu então a caixa metálica, revelando pastas meticulosamente organizadas. Estes são os registros que seu marido manteve de suas contribuições ao longo dos anos. Tudo feito em segredo, para que nem mesmo a senhora soubesse. Com mãos trêmulas, peguei a primeira pasta. Dentro, recibos, contratos, fotos de reformas, cartas de agradecimento de jovens que receberam bolsas de estudo. Tudo assinado por Paulo, tudo datado de períodos em que vivíamos juntos, criávamos Luísa, construíamos nossa vida em Petrópolis. Mas, como ele conseguia o dinheiro para isso? Mal tínhamos o suficiente para nós mesmos em muitos momentos. Clarice e Joaquim trocaram novamente aquele olhar cúmplice. Dona Teresa, seu marido tinha um talento que poucos conheciam, disse Joaquim. Ele era um investidor nato. Desde jovem, aplicava pequenas quantias em ações, com uma intuição quase sobrenatural para negócios promissores. Ele me entregou outra pasta, esta contendo extratos bancários e relatórios de investimentos. Os números eram surpreendentes. Paulo havia construído, ao longo dos anos, um patrimônio considerável em ações, fundos e alguns imóveis comerciais no centro de Petrópolis. Mas, por que ele nunca me contou? Por que vivíamos com tanta economia se ele tinha todo esse dinheiro? Clarice sorriu tristemente. Segundo o que ele me confidenciou anos atrás, era uma promessa que fez a si mesmo ainda no abrigo, que se um dia tivesse sucesso, devolveria em dobro o que recebeu. O dinheiro dos investimentos não era para luxos ou conforto pessoal, era para ajudar outros como ele. Uma lágrima escorreu por meu rosto. Este era o Paulo que eu conhecia, generoso até a medula, sempre pensando nos outros antes de si mesmo, mas ao mesmo tempo, era um estranho que guardava segredos enormes de sua própria esposa. E quanto à casa? Perguntei finalmente. Por que envolver a fundação na propriedade? Por que não simplesmente deixá-la para mim e para Luísa? Joaquim retirou outro documento da caixa, este em um envelope lacrado com o nome "Para Teresa, quando for o momento", escrito à mão por Paulo. Ele deixou isto para a senhora. Pediu que só entregássemos caso houvesse alguma situação delicada envolvendo a propriedade. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro, uma carta manuscrita, a letra inconfundível de Paulo preenchendo várias páginas. Minha querida Teresa, se você está lendo esta carta, é porque de alguma forma nossa casa, nosso lar, está sob ameaça. Primeiro, preciso pedir perdão por todos os segredos que mantive. Não foi por falta de confiança em você, meu amor, mas por vergonha do menino órfão, que ainda vivia dentro de mim. Crescer sem família, sem um lugar para chamar de lar, marca uma pessoa para sempre. Quando finalmente pude comprar nossa casa, jurei que seria um refúgio eterno para você e para Luísa. Um lugar de onde ninguém jamais poderia expulsá-las, como fui expulso do único lar que conhecia aos 18 anos, quando o abrigo não podia mais me manter. Nos últimos anos, tenho observado Luísa com preocupação. Sua ambição, sua sede por status e riqueza, sua vergonha de nossas origens humildes. Temo que um dia
após minha partida, ela possa pressioná-la a vender a casa, especialmente se o valor do terreno continuar aumentando como prevejo. Por isso, criei este arranjo com a fundação. Não para diminuir a herança de Luísa, mas para proteger você, Teresa. Para garantir que sempre terá seu lar, suas memórias, sua independência. Mas há mais. Junto com esta carta, Joaquim lhe entregará acesso a uma conta bancária que mantive em segredo. Nela, há recursos suficientes para reformar a casa completamente, modernizar a pousada e garantir seu conforto pelo resto da vida. Este dinheiro é seu, apenas seu. Use-o como achar melhor. Sei que você provavelmente está magoada com meus segredos. Sei que deveria ter compartilhado tudo isso em vida, mas alguns fantasmas são difíceis de exorcizar, meu amor. A vergonha de minhas origens, o medo de ser julgado, a necessidade de parecer mais forte e seguro do que realmente me sentia, foram fraquezas que carreguei comigo até o fim. Se Luísa está lendo esta carta com você, quero que ela saiba que a amo profundamente e que tudo o que fiz foi pensando também em seu futuro. Um dia, quando você não estiver mais aqui, Teresa, a metade da casa que pertence a você passará para Luísa, como é justo. A outra metade continuará com a fundação, assegurando que o lugar onde cresci tenha recursos para ajudar outras crianças como eu. Peço apenas que respeitem este desejo de um homem que conheceu na pele o que é não ter para onde ir. Com todo o meu amor eterno, Paulo. Quando terminei de ler, as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de compreensão profunda. Finalmente entendia os silêncios ocasionais de Paulo, seus pesadelos inexplicáveis, sua insistência quase obsessiva em manter a casa impecável, seu pânico discreto quando, nos momentos mais difíceis, sugeri que talvez devêssemos vender e procurar algo menor. Há mais uma coisa, Dona Teresa, disse Joaquim, retirando um último envelope da caixa, as informações da conta bancária mencionada na carta. Abri o envelope com mãos trêmulas. O extrato mostrava um saldo que me fez engasgar. Era mais dinheiro do que jamais imaginei ter na vida. Isto não pode estar certo. Está absolutamente correto, confirmou Joaquim. Seu Paulo era realmente um investidor extraordinário. Alguns dos aportes iniciais que ele fez multiplicaram-se centenas de vezes ao longo dos anos. E ele nunca tocou neste dinheiro. Era para você. Apenas para você. Quanto é exatamente? Clarice apontou para o valor no final da página. Eram milhões. Não apenas o suficiente para reformar a casa e a pousada, mas para viver confortavelmente pelo resto da vida e ainda deixar uma herança substancial. Por que ele não usou este dinheiro enquanto estava vivo? Poderíamos ter tido uma vida muito mais confortável. Seu marido tinha uma visão muito particular sobre dinheiro e conforto, explicou Clarice. Ele acreditava que o verdadeiro valor não estava no que se possuía, mas no que se construía com as próprias mãos. Queria que você e Luísa entendessem isso, que valorizassem o trabalho, o esforço, a construção lenta e sólida. Além disso, acrescentou Joaquim, ele temia que dinheiro fácil pudesse, corromper os valores que vocês compartilhavam. Vendo como Luísa se desenvolveu, talvez ele não estivesse totalmente errado. Fechei os olhos, deixando que a revelação se assentasse em minha mente e coração. Paulo, meu Paulo, havia criado uma rede de segurança invisível ao nosso redor. Enquanto eu o imaginava simplesmente lutando ao meu lado dia após dia para construir uma vida digna, ele secretamente tecia uma teia de proteção que só agora, 15 anos após sua morte, se revelava por completo. E agora? Perguntei finalmente. O que faço com tudo isso? Clarice sorriu gentilmente. Isso, Dona Teresa, é inteiramente sua decisão. Os recursos são seus, para usar como achar melhor. A única condição é que a casa permaneça como sua residência vitalícia. E que após sua partida, metade vá para a fundação como planejado. Olhei pela janela, para o jardim onde as flores que plantei começavam a desabrochar com a chegada da primavera. De repente, todos os planos que havia feito na noite anterior pareciam pequenos diante das possibilidades que se abriam agora. Não era mais apenas uma viúva lutando para manter um negócio à beira da falência. Era uma mulher com recursos, com poder, com autonomia verdadeira para tomar decisões sobre seu futuro. E a primeira dessas decisões já estava clara em minha mente. Preciso falar com minha filha.
disse, levantando-me com uma determinação renovada. E depois precisaremos de arquitetos, construtores e consultores de hotelaria. Tenho grandes planos para esta casa. Clarice e Joaquim me olharam com admiração evidente. Seu Paulo ficaria muito orgulhoso, disse Joaquim com um sorriso. Sim, respondi, sentindo o peso da aliança de casamento no dedo, aquele círculo de ouro que simbolizava uma união muito mais profunda e complexa do que jamais imaginei. Ele sempre soube que eu era mais forte do que eu mesma acreditava. Agora é hora de provar que ele estava certo. 3 dias se passaram desde as revelações sobre o passado de Paulo e o patrimônio secreto que ele acumulou ao longo dos anos. 3 dias de planejamento intenso, de ligações, de reuniões com arquitetos, contadores e consultores. 3 dias em que dormi pouco, comi menos ainda, movida por uma energia que não sentia há décadas. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, enquanto eu revisava as plantas preliminares para a reforma da pousada, agora espalhadas sobre a mesa de madeira. O arquiteto Rafael, um jovem talentoso de Petrópolis que Clarice recomendou, havia captado perfeitamente minha visão. Modernizar sem descaracterizar. Preservar a alma da casa enquanto a preparávamos para o futuro. Meu celular tocou. Era Roberto, meu genro. Dona Teresa, bom dia. Espero não estar ligando muito cedo. Bom dia, Roberto. Estou acordada há horas. Como estão vocês? Houve uma pausa desconfortável. É sobre isso que estou ligando. Luísa. Bem, ela não está bem. Desde que voltamos, ela tem estado distante, irritadiça. Ontem à noite, a encontrei chorando no escritório, olhando fotos antigas da infância. Acho que ela se arrepende profundamente do que aconteceu. Entendo. Minha voz saiu neutra, controlada. E o que você sugere que eu faça a respeito? Talvez a senhora poderia ligar para ela? Tentar uma reconciliação? Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Por toda a minha vida, fui eu quem deu o primeiro passo nas reconciliações com Luísa. Desde sua adolescência, quando batia à porta do quarto após discussões, até os desentendimentos da vida adulta, sempre fui eu quem cedeu, quem se desculpou, quem abriu mão. Roberto, aprecio sua preocupação, de verdade, mas desta vez precisa ser diferente. Luísa tentou tomar minha casa com documentos falsificados. Expôs minhas dificuldades financeiras na frente de estranhos para me humilhar. Sugeriu que eu fosse para um asilo. Se ela realmente está arrependida, precisa ser ela a me procurar. Mas a senhora conhece o orgulho dela? Sim, conheço. E conheço agora também o meu valor, Roberto. Diga a ela que estarei aqui quando estiver pronta para uma conversa honesta. E diga também que tenho novidades importantes para compartilhar, quando ela estiver disposta a ouvir com respeito. Após desligar, voltei às plantas, mas minha concentração havia se dissipado. A menção a Luísa trouxe à tona emoções que estava conseguindo manter sob controle nos últimos dias. Amor, decepção, mágoa, esperança, tudo misturado num turbilhão confuso. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Carolina, a jovem empresária com quem eu havia marcado uma reunião para discutir a parceria para a pousada. Alta, morena, com olhos vivos e inteligentes, Carolina representava tudo o que eu poderia ter sido se tivesse tido suas oportunidades. Formada em hotelaria na Suíça, viajada, fluente em 3 idiomas. Mas em vez de inveja, senti apenas admiração e uma vontade genuína de aprender com ela. Dona Teresa, é um prazer finalmente avançarmos nessa conversa, ela disse, enquanto entrava e observava as plantas sobre a mesa. Vejo que já está com tudo em andamento. Digamos que tive uma epifania nos últimos dias, respondi, oferecendo-lhe um café. Percebi que estava na hora de evoluir, de transformar este lugar sem perder sua essência. Passamos as próximas 2 horas discutindo detalhes da parceria proposta. Carolina não queria comprar a pousada, como inicialmente pensei. Ela queria incluí-la em sua rede de pousadas boutique, cada uma com sua personalidade única, mas compartilhando um sistema de reservas, marketing e padrões de qualidade. O que me encanta neste lugar, Dona Teresa, é justamente seu caráter pessoal, sua história. Não queremos transformá-lo em mais um hotel genérico. Queremos preservar a alma da pousada Oliveira, ou Vila Paulo, como a senhora mencionou.
E quanto à administração diária? Não sou mais jovem, Carolina. Não posso continuar fazendo tudo sozinha. Ela sorriu. Temos um modelo para isso. A senhora continuaria como a anfitriã, a alma do lugar, mas teríamos uma equipe profissional para as operações diárias. A senhora orientaria, supervisionaria, manteria o padrão e o calor humano que só a proprietária pode dar, mas sem precisar limpar banheiros ou trocar lençóis. Pela primeira vez em anos, permiti-me imaginar uma vida onde não precisaria acordar às 5 da manhã para preparar café da manhã para hóspedes, onde poderia dedicar tempo a outros interesses, talvez até viajar ocasionalmente. E quanto aos custos dessa reforma toda? Sei que tenho recursos agora, mas prefiro investi-los com sabedoria. Carolina abriu seu laptop e mostrou um plano financeiro detalhado. Com nossa parceria, podemos dividir os custos da renovação. Nossa experiência mostra que uma pousada bem posicionada como esta, especialmente em Petrópolis, que tem turismo o ano todo, recupera o investimento em cerca de 3 a 4 anos. Quando Carolina partiu, com um acordo preliminar esboçado entre nós, senti uma satisfação profunda. Não estava apenas salvando minha casa. Estava transformando-a em algo melhor, mais sustentável, mais preparado para o futuro. A próxima reunião foi com o doutor. Marcelo, meu advogado, e o casal interessado em comprar a parte dos fundos do terreno, uma área que nunca utilizei efetivamente, separada da casa e da pousada por um pequeno bosque de árvores nativas. Dona Teresa, disse Carlos, o comprador em potencial, queremos construir a casa da nossa filha que vai se casar. Seu terreno tem a localização perfeita, com vista para o vale e proximidade do centro histórico. Sua esposa, Marina, acrescentou: prometemos preservar ao máximo a vegetação nativa. Nossa filha é ambientalista e faz questão de uma construção sustentável. O valor oferecido era justo, até generoso. Com a venda, teria capital adicional para investir na reforma da pousada sem precisar tocar no dinheiro deixado por Paulo, que eu já decidira dividir em 3 partes. Uma para a renovação completa da pousada, outra para investimentos seguros que garantiriam minha aposentadoria confortável e uma terceira para criar um fundo educacional para meu neto Augusto. Após a saída do casal e do advogado, recebi a visita de Antônio, meu contador, que trazia os balanços financeiros dos últimos anos como eu havia solicitado. Os números eram preocupantes, confirmando o que Luísa havia exposto cruamente. A pousada estava operando no vermelho há pelo menos 2 anos. O problema não é falta de hóspedes, Dona Teresa, explicou Antônio. É a estrutura de custos. A casa é antiga, consome muita energia, os reparos são constantes e caros. E a senhora insiste em fazer tudo sozinha, o que limita o número de hóspedes que pode atender adequadamente. Isso vai mudar, Antônio, respondi, mostrando-lhe os planos de reforma e o acordo preliminar com Carolina. Estou pronta para uma transformação completa. Ele examinou os documentos com atenção, o rosto se abrindo em um sorriso gradual. Dona Teresa, isso é extraordinário. É exatamente o que venho sugerindo há anos, mas de uma forma muito mais ambiciosa e bem estruturada do que eu poderia imaginar. Digamos que tive uma boa motivação para finalmente agir, respondi, pensando na tentativa de Luísa de tomar minha casa e na proteção invisível que Paulo havia construído ao nosso redor. No final do dia, exausta mas profundamente satisfeita, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o sol se pôr atrás das montanhas. Meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Augusto, meu neto, enviada novamente do celular de Roberto. Vovó, papai me ajudou a mandar essa mensagem. Mamãe está triste. Ela chora olhando fotos antigas. Vocês brigaram? Por favor, não fiquem brigadas. Quero visitar sua casa mágica nas férias de julho. Te amo. Junto havia uma nova foto. Um desenho colorido de 2 figuras de mãos dadas. Uma pequena, representando ele próprio, e outra maior, com cabelos grisalhos. Obviamente eu. Ao fundo, a casa nas montanhas. Agora com mais detalhes, incluindo os chalés da pousada e até mesmo as flores do jardim que ele só poderia conhecer por fotos. Meu coração apertou. A inocência de Augusto, seu desejo de ver a família unida, contrastava duramente com a realidade complexa da situação. Mas havia também uma oportunidade ali, uma porta entreaberta para a reconciliação.
desde que fosse nos meus termos desta vez. Respondi com cuidado. Querido Augusto, a vovó não está brava com sua mãe. Às vezes adultos têm desentendimentos complicados, mas o amor continua. Estou ansiosa para receber você nas férias de julho. Estamos fazendo mudanças na casa mágica. Ficará ainda mais bonita quando você vier. Também te amo muito. Em seguida, tomei uma decisão. Abri o aplicativo de mensagens e, pela primeira vez desde o confronto, enviei uma mensagem diretamente para Luísa. Filha, recebi mensagens do Augusto. Não quero que ele sofra com nossa situação. Estou disposta a conversar quando você estiver pronta. Tenho novidades importantes para compartilhar, coisas sobre seu pai que você precisa saber. A decisão de dar o próximo passo é sua. Enviei e coloquei o celular de lado, sem expectativa de resposta imediata. Mas, para minha surpresa, os 3 pontinhos indicando que ela estava digitando apareceram quase instantaneamente. Posso te ligar agora? Respirei fundo, preparando-me emocionalmente. Sim. O telefone tocou menos de 1 minuto depois. Atendi, mantendo a voz calma. Alô, Luísa. Mãe. Sua voz soava embargada, como se estivesse ou tivesse estado chorando. Eu não sei por onde começar. Que tal pelo começo? Por que você falsificou minha assinatura, Luísa? Por que tentou tomar minha casa? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, seguido por um suspiro profundo. Não foi assim que começou. No início, eu realmente estava preocupada com você. Com as dificuldades financeiras, com você trabalhando tanto nessa idade. Consultei especialistas em patrimônio e todos disseram a mesma coisa. Uma propriedade daquele tamanho em Petrópolis valia uma fortuna, mas estava sendo subutilizada. Você poderia vender, comprar um apartamento confortável perto de nós, investir o restante, e quando percebeu que eu não estava interessada em vender, fiquei frustrada, irritada. Não conseguia entender por que você se agarrava tanto àquele lugar. Parecia irracional, teimoso. E então, o corretor mencionou que se você tivesse dado uma procuração para mim, eu poderia cuidar de tudo sem te estressar com os detalhes. Sem me dar opção de recusar, você quer dizer. Eu estava convencida de que estava fazendo certo, mãe. Que você eventualmente entenderia e agradeceria. Que estava te salvando de uma situação insustentável. E em nenhum momento você considerou que talvez, apenas talvez, eu tivesse o direito de decidir sobre minha própria vida. Outro silêncio, mais longo desta vez. Estou profundamente envergonhada, mãe. O que fiz não tem desculpa. Ver aquele documento da fundação, descobrir que papai havia previsto algo assim, foi como se ele estivesse me julgando do além. Como se ele soubesse que um dia eu me tornaria isso que me tornei. Sua voz quebrou e pude ouvir o choro aberto agora. Por um momento, lembrei-me de Luísa adolescente, chorando por alguma decepção, buscando conforto em meus braços. Mas éramos outras pessoas agora. Luísa, seu pai não estava julgando você. Ele estava nos protegendo. A mim e a casa que significa tanto para nós. Ele tinha seus próprios motivos que você desconhece. Que motivos? Não é algo para discutir por telefone. Quando puder vir a Petrópolis novamente, com calma e disposição para ouvir, conversaremos. Há muito que você precisa saber sobre seu pai, sobre suas origens. Mãe, estou assustada. O que mais não sei sobre vocês, sobre nossa família, são revelações que não mudam o essencial. Seu pai te amava profundamente, assim como eu. Mas talvez ajudem você a entender melhor certas escolhas, certos valores que tentamos te passar. Houve outro momento de silêncio, e então Luísa perguntou, com a voz mais controlada: E quanto à casa, a pousada, o que vai acontecer agora? Isso também é parte do que precisamos conversar pessoalmente. Mas pode ficar tranquila. Não serei despejada, nem ficarei na miséria. Estou fazendo mudanças importantes, Luísa. Transformações que deveriam ter acontecido há muito tempo. Posso ir aí no próximo fim de semana? Com Roberto e Augusto? Pensei por um momento. Estava pronta para esse reencontro, para mostrar minhas cartas, revelar os segredos de Paulo, apresentar meus planos para o futuro? Sim, estava. Mais do que pronta.
ansiosa para reconstruir pontes, mas desta vez em bases mais sólidas, mais honestas. Venham no sábado. Ficaremos mais confortáveis no chalé maior, que estará reservado para vocês. Teremos muito para conversar. Obrigada, mãe. E... me perdoa? A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão, delicada, frágil, refletindo luzes diversas. Estamos no caminho para isso, filha. Estamos no caminho. Após desligar, voltei a observar o pôr do sol, agora quase completo, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. Uma sensação de paz me envolveu. Não a paz da resignação que me acompanhou por tantos anos após a morte de Paulo, mas a paz de quem finalmente tomou as rédeas do próprio destino. O contra-ataque que planejei não era feito de vinganças mesquinhas ou retaliações amargas. Era feito de ação positiva, de transformação, de crescimento. Eu não tiraria nada de Luísa. Pelo contrário, daria a ela e a Augusto um legado ainda mais valioso, uma casa renovada, um negócio próspero e, principalmente, a verdade sobre suas origens. Paulo, de seu jeito complexo e às vezes misterioso, havia criado as condições para que eu pudesse dar esse passo. Não apenas com os recursos financeiros que deixou, mas com o exemplo de resiliência que sua história, que eu acabara de descobrir, representava. Um órfão que se tornou engenheiro respeitado, um homem que, em segredo, ajudou dezenas de jovens a terem as oportunidades que ele teve. Um marido que, mesmo após a morte, encontrou formas de proteger sua família. Eu não seria menos do que ele esperaria de mim. E na próxima vez que Luísa pisasse nesta casa, ela não encontraria uma mãe acuada, uma viúva desorientada tentando desesperadamente manter-se à tona. Encontraria uma mulher forte, decidida, com visão de futuro. A verdadeira Teresa que talvez sempre estivesse ali, apenas esperando o momento certo para emergir. O sábado amanheceu com um céu de azul intenso, raro para Petrópolis nesta época do ano, como se até mesmo o clima conspirasse para tornar o dia especial. Desde cedo me ocupei com os preparativos para a chegada de Luísa, Roberto e Augusto. O chalé maior havia sido completamente limpo e decorado com flores frescas do jardim. Na cozinha da casa principal, preparei a torta de maçã que era a favorita de Luísa na infância, seguindo a receita que minha mãe me ensinou décadas atrás. Ao lado do forno, sobre a mesa da cozinha, estava uma pasta contendo todos os documentos que Clarice e Joaquim haviam me entregado sobre Paulo, seu passado no orfanato, seus investimentos secretos, seu trabalho voluntário com a fundação. Também havia incluído as plantas preliminares da reforma da pousada e o contrato de parceria com Carolina, já assinado por mim 2 dias antes. Às 11 da manhã, o som de um carro estacionando na entrada da propriedade me alertou. Respirei fundo, verificando minha aparência uma última vez no espelho do corredor. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, em tom azul claro, e prendido os cabelos em um coque baixo. Queria parecer composta, segura, sem ostentação, mas também não queria dar a impressão de fragilidade ou derrota que certamente meu hobby velho e desbotado transmitiria. Quando abri a porta, a primeira pessoa que vi não foi Luísa ou Roberto, mas Augusto. Aos 8 anos, ele era a perfeita mistura dos pais. Os olhos verdes de Luísa, o queixo determinado de Roberto, mas algo na expressão, no modo de inclinar levemente a cabeça, lembrava intensamente Paulo. Meu coração apertou com a súbita percepção de quanto meu marido teria amado conhecer este neto. "Vovó Teresa!" ele exclamou, correndo em minha direção com uma energia que só crianças possuem. Abracei-o com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos, a solidez pequena e quente de seu corpo contra o meu. "Meu querido, como você cresceu", disse, afastando-me um pouco para olhá-lo melhor. "A última vez que te vi, você mal chegava aos meus joelhos. Agora chego quase no seu ombro", ele respondeu orgulhoso, embora estivesse claramente exagerando. "E trouxe uma coisa para você", Augusto continuou, retirando da mochila um pacote embrulhado em papel colorido. "Fiz na escola, na aula de artes." Abri o embrulho com cuidado, revelando uma pequena maquete da minha casa, feita com papelão, palitos e materiais reciclados. Os detalhes eram surpreendentes para uma criança de sua idade. A varanda da frente, as janelas com cortinas minúsculas,
até mesmo as flores no jardim representadas por pequenos pompons coloridos. É a casa mágica, ele explicou, apontando para os detalhes. Fiz com a ajuda da professora. Ela disse que ficou lindo. Está perfeito, meu amor, respondi, emocionada, abraçando-o novamente. Vou colocar em um lugar especial, onde todos possam ver. Foi quando notei Luísa e Roberto parados alguns metros atrás, observando nossa interação. Luísa parecia pálida, quase frágil, tão diferente da mulher confiante e agressiva que havia tentado tomar minha casa dias antes. Roberto mantinha uma mão em suas costas, em gesto de apoio. Mãe, Luísa disse finalmente, sua voz baixa, hesitante. Filha, respondi, mantendo minha compostura. Roberto, sejam bem-vindos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas, de emoções contidas. Foi Augusto quem, inocentemente, quebrou a tensão. Vovó, posso ver os chalés? Papai disse que você tem uma pousada com casinhas pequenas onde as pessoas dormem. Claro que pode, querido. Na verdade, reservei o chalé mais bonito para vocês ficarem. Tem uma vista maravilhosa para o vale. Legal! Ele exclamou, já correndo em direção ao quintal. Augusto, não corra! Advertiu Luísa automaticamente. Você não conhece o terreno, pode se machucar. Deixe-o explorar um pouco, interveio Roberto gentilmente. O terreno é seguro, não é, Dona Teresa? Perfeitamente seguro, confirmei. E posso ver ele daqui. Venham, entrem. Preparei um almoço para nós. Enquanto caminhávamos para dentro, notei Luísa observando a casa com olhos diferentes. Não mais avaliando seu valor imobiliário, mas parecendo absorver detalhes, memórias, aspectos que talvez não tivesse realmente visto em anos. A casa está diferente, ela comentou, parando na sala de estar. Mais clara, mais viva? Sugeri. Sim, comecei algumas mudanças. Pequenas por enquanto, mas é só o começo. Na sala, sobre a mesa de centro, havia disposto álbuns de fotografias antigas, incluindo um que ela nunca tinha visto. Fotos de Paulo adolescente no abrigo serrano que Clarice me entregara. Também coloquei ali, estrategicamente, a pasta com todos os documentos que revelavam o passado de Paulo e meus planos para o futuro. Sentem-se, por favor. Vou buscar algo para bebermos antes do almoço. Na cozinha, preparei uma jarra de suco de laranja fresco, a bebida favorita de Augusto, segundo Roberto me informara por mensagem dias antes. Quando voltei à sala, encontrei Luísa segurando uma das fotos de Paulo adolescente, a expressão confusa. Mãe, que foto é essa? Parece papai, mas nunca vi este lugar. E ele parece tão jovem aqui. Coloquei a jarra sobre a mesa e sentei-me calmamente na poltrona à frente deles. É seu pai aos 16 anos, no abrigo serrano. Luísa ergueu os olhos perplexa. Abrigo? Como assim? É uma longa história, filha. Uma história que seu pai guardou em segredo durante toda a vida, até mesmo de mim. Uma história que você precisa conhecer para entender muitas coisas, inclusive por que esta casa era tão importante para ele. Nas 2 horas seguintes, enquanto Augusto brincava no quintal sob o olhar atento de Roberto, contei a Luísa tudo o que havia descoberto sobre Paulo. Sua infância no orfanato após perder os pais em um acidente, sua luta para conseguir educação, seu trabalho voluntário secreto, os investimentos que fez ao longo dos anos, criando um patrimônio que nenhuma de nós conhecia. Mas por que ele nunca contou isso? Luísa perguntou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Por que manter segredo de algo assim? Vergonha, talvez. Medo de ser visto de forma diferente. Seu pai tinha cicatrizes emocionais profundas, Luísa. Ser um filho do abrigo naquela época carregava um estigma. E depois, acho que se tornou mais fácil manter o segredo do que revelar tantos anos de omissão. E você? Como se sente sabendo que ele escondeu isso de você por 30 anos? A pergunta era direta, dolorosa. Respirei fundo antes de responder. No início senti raiva, traição. Como poderíamos ter um casamento baseado em mentiras? Mas depois, comecei a entender. Não eram mentiras com intenção de ferir, mas segredos mantidos por medo de perder amor, respeito. E no final,
O que importa é que Paulo foi um homem extraordinário, que ajudou dezenas de jovens em silêncio, que trabalhou incansavelmente pela família, que nos protegeu até mesmo após sua morte. Abri então a pasta de documentos e mostrei a Luísa o extrato bancário com os recursos que Paulo havia deixado para mim. Seus olhos se arregalaram ao ver os números. Meu Deus! Todo esse dinheiro? E vocês viviam com tanta economia? Nós poderíamos ter tido uma vida completamente diferente. Talvez. Ou talvez tivéssemos perdido valores importantes no caminho. Seu pai acreditava que o verdadeiro valor estava no que construímos com nossas próprias mãos, não no que simplesmente recebemos. E o que pretende fazer com tudo isso agora? Era o momento que eu esperava. Puxei as plantas da reforma e o contrato de parceria com Carolina. Vou transformar a Pousada Oliveira na Vila Paulo, uma pousada boutique que honrará seu pai e tudo o que ele representava, mas com um olhar voltado para o futuro. Expliquei detalhadamente os planos. A reforma completa respeitando a arquitetura original, a parceria que me permitiria continuar como anfitriã sem o trabalho pesado, a venda da parte não utilizada do terreno para gerar capital adicional, o fundo educacional para Augusto. Também planejo criar um programa de bolsas de estudo para jovens do Abrigo Serrano, em nome de seu pai, para que seu legado continue. Luísa ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente secando lágrimas. Quando terminei, ela permaneceu quieta por vários minutos, processando as informações. Você nunca precisou da minha ajuda, não é? Ela disse finalmente, a voz baixa. Todo aquele tempo em que me preocupei, achando que você estava afundando em dívidas, vivendo em condições precárias. Você poderia ter resolvido tudo sozinha a qualquer momento. Não é bem assim, filha. Eu realmente estava com dificuldades financeiras. A pousada realmente estava dando prejuízo. Eu só não sabia dos recursos que seu pai havia deixado. Mas mesmo assim, você nunca pediu minha ajuda, nunca reclamou, nunca exigiu que eu fizesse mais. Porque eu sabia que você tinha sua própria vida, suas próprias lutas. Luísa soltou uma risada amarga. Lutas? Que lutas, mãe? Moro numa mansão em Alphaville. Tenho empregados que fazem tudo por mim. Minha maior preocupação é qual destino escolher para as próximas férias. Seu tom de autodesprezo me surpreendeu. Luísa, sabe o que mais me dói nessa história toda? Ela continuou, incapaz de conter as emoções agora. É perceber que papai, mesmo com seu passado difícil, mesmo tendo crescido sem pais, sem privilégios, tornou-se um homem tão íntegro, tão generoso. Enquanto eu, que tive tudo, o amor de vocês, educação de qualidade, oportunidades, me transformei no tipo de pessoa que falsifica documentos para tomar a casa da própria mãe. As lágrimas corriam livremente agora, e seu corpo inteiro tremia com soluços contidos. Por que, mãe? O que deu errado comigo? Como me tornei essa pessoa horrível? Instintivamente, levantei-me e sentei ao seu lado, abraçando-a como não fazia desde que era adolescente. Ela cedeu ao abraço, enterrando o rosto em meu ombro, chorando como uma criança. Nada deu errado com você, filha. Você apenas se perdeu um pouco no caminho, como todos nós nos perdemos às vezes. A diferença é que você ainda tem tempo para encontrar seu rumo novamente. Nesse momento, a porta da sala se abriu, e Augusto entrou correndo, seguido por Roberto. O menino parou, surpreso ao ver a mãe chorando. Mamãe está triste? Ele perguntou preocupado. Luísa rapidamente tentou secar as lágrimas. Não, meu amor. Mamãe está apenas emocionada por estar aqui com a vovó. Augusto se aproximou cauteloso. Vocês não estão mais brigadas? Luísa olhou para mim, uma pergunta silenciosa em seus olhos úmidos. Sorri gentilmente, acenando em afirmação. Não, querido, ela respondeu. Não estamos mais brigadas. Vovó e eu estamos fazendo as pazes. O rosto dele se iluminou com um sorriso radiante. Então posso vir visitar a Casa Mágica sempre que quiser? Sempre que quiser, confirmei, estendendo o braço para incluí-lo em nosso abraço. Roberto observava a cena com evidente alívio. Dona Teresa, não pude deixar de notar algumas marcações no terreno quando estava lá fora com Augusto. São para a reforma que mencionou? Sim, respondi, desenlaçando-me do abraço para pegar as plantas. O arquiteto esteve aqui ontem para fazer as marcações preliminares. Gostaria de ver os planos?
Enquanto mostrava a Roberto os detalhes da reforma, Luísa permanecia sentada, observando-nos, ainda processando tudo o que havia descoberto. Em determinado momento, ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o quintal onde os chalés estavam. "Quando você pretende começar as obras?" Ela perguntou subitamente. "Em 2 semanas." "Por quê?" Ela se virou, uma expressão diferente no rosto, mais decidida, mais parecida com a Luísa que eu conhecia, mas sem a arrogância anterior. "Gostaria de participar," ela disse. "Não só financeiramente, embora eu possa ajudar com isso também, mas como advogada. Posso revisar todos os contratos, garantir que você não seja enganada por empreiteiros ou fornecedores. Posso ajudar com as licenças, as questões legais da parceria com essa tal Carolina." A oferta me pegou de surpresa. "Você realmente quer se envolver nisso?" "Quero. Preciso." Ela voltou a se sentar, agora mais composta. "Mãe, passei anos construindo uma carreira brilhante defendendo grandes empresas, ajudando ricos a ficarem ainda mais ricos. Nunca fiz nada significativo, nada que realmente importasse. Esta pode ser minha chance de honrar o legado do meu pai, de fazer algo que tenha propósito." Roberto se aproximou, colocando a mão no ombro dela. "Acho uma ideia excelente. Na verdade, tenho pensado em reduzir minha carga horária no escritório. Poderíamos vir para Petrópolis com mais frequência, acompanhar o projeto de perto. E eu poderia ver a vovó mais vezes," acrescentou Augusto, entusiasmado. Olhei para os 3, sentindo uma emoção que não conseguia nomear completamente. Algo entre gratidão, esperança e uma profunda sensação de que Paulo, de alguma forma, havia planejado até mesmo isso. Que seu legado secreto não era apenas o dinheiro ou a proteção legal para a casa, mas a oportunidade de reunir novamente nossa família fragmentada. Adoraria ter sua ajuda, Luísa, a sua e a de Roberto, e especialmente a companhia deste rapazinho. Augusto sorriu, orgulhoso. "Posso ajudar também. Posso carregar coisas pequenas e ajudar a pintar." Todos rimos, a tensão finalmente dissipada. No lugar do ressentimento, da mágoa, da desconfiança, começava a nascer algo novo. Não a relação ideal de família que sempre sonhei, mas algo talvez mais valioso. Uma parceria baseada em verdade, em propósito compartilhado, em reconhecimento de erros e na disposição de fazer melhor. O almoço que se seguiu foi o mais tranquilo e genuinamente alegre que compartilhamos em anos. Conversamos sobre detalhes da reforma, sobre o futuro da pousada, sobre a possibilidade de Augusto passar parte das férias escolares comigo. Luísa mencionou que poderia trabalhar remotamente por períodos, usando um dos chalés como escritório temporário. Ao final da tarde, quando estávamos todos na varanda tomando café e observando o pôr do sol, Clarice apareceu para uma visita rápida, trazendo mais alguns documentos que havia encontrado sobre Paulo. A reação de Luísa ao conhecê-la foi inicialmente reservada, lembrando-se do papel de Clarice na revelação do documento que frustrou seus planos. Mas à medida que Clarice compartilhava histórias sobre o trabalho voluntário de Paulo, sobre os jovens que ele ajudou a formar, Luísa foi se abrindo, fazendo perguntas, genuinamente interessada em conhecer essa faceta do pai que nunca soube que existia. "Tenho algo especial para vocês", disse Clarice, retirando um envelope de sua pasta. "Encontramos isto nos arquivos da Fundação ontem. É uma gravação que seu pai fez para um documentário sobre o abrigo, cerca de 1 ano antes de falecer. O documentário nunca foi finalizado, mas a entrevista foi preservada." Meu coração acelerou. A voz de Paulo, que não ouvia há 15 anos. A ideia me deixou sem fôlego. "Podemos assistir agora?" perguntou Augusto, ansioso para conhecer o avô que nunca viu. Clarice olhou para mim, pedindo permissão silenciosamente. Assenti, incapaz de falar. Roberto configurou o notebook e logo a imagem de Paulo preencheu a tela. Mais velho do que nas fotos que Augusto conhecia, mas ainda forte, vital, com aquele sorriso gentil que era sua marca registrada. "Meu nome é Paulo Oliveira", ele começou na gravação. "Cheguei ao abrigo serrano aos 7 anos, após perder meus pais em um acidente. Este lugar não foi apenas um teto sobre minha cabeça. Foi minha escola de vida, minha família quando não tinha nenhuma, meu ponto de partida para o mundo." Enquanto ele falava sobre sua infância no abrigo, sobre os desafios que enfrentou,
sobre como a educação o salvou, observei os rostos ao meu redor. Luísa, hipnotizada pela imagem do pai, como se o visse realmente pela primeira vez. Augusto, fascinado por este avô que falava com tanta paixão. Roberto, respeitosamente atento. E então, Paulo disse algo que parecia dirigido diretamente a nós, naquele momento específico, 15 anos após sua partida. O que aprendi aqui, mais do que qualquer outra coisa, é que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que construímos. Que lar não é apenas um endereço, mas um sentimento de pertencimento. E que nossa verdadeira herança não são os bens materiais que acumulamos, mas o impacto que causamos na vida das pessoas que amamos. Lágrimas silenciosas corriam pelo meu rosto, pelo de Luísa, e até mesmo Roberto parecia emocionado. Paulo continuou. Hoje tenho minha própria família, uma esposa extraordinária que é minha fortaleza, uma filha brilhante que é meu orgulho maior. Tenho uma casa que construímos com amor e trabalho duro. E se há um legado que espero deixar, é a certeza de que o valor da vida está nas conexões que fazemos, no amor que compartilhamos, nas mãos que estendemos para ajudar outros. A gravação terminou, e por um longo momento, ninguém falou. O silêncio não era pesado ou constrangedor, era reverente, como se todos processássemos individualmente o impacto das palavras de Paulo. Foi Augusto quem finalmente quebrou o silêncio. Vovô Paulo era um herói, não era? Luísa o abraçou, olhando para mim por cima da cabeça do filho, seus olhos transmitindo tudo o que palavras não podiam expressar naquele momento. Sim, meu amor, ela respondeu ao filho. Seu avô era um herói, e nós temos muito a aprender com ele. Naquele exato momento, como se o universo quisesse coroar a reconciliação, o telefone tocou. Era Carolina, minha nova sócia, ligando para informar que acabara de receber a aprovação do banco para o financiamento da reforma. Tudo estava pronto para começarmos na data prevista. Ao desligar, olhei para minha família reunida, a filha que quase perdi, o genro que mostrava um lado que não conhecia, o neto que mal começara a conhecer, e a presença invisível, mas palpável de Paulo, conectando todos nós. Parece que é oficial, anunciei. A Vila Paulo será realidade. Uma nova fase está começando para todos nós. Luísa se levantou, determinada, e estaremos aqui para ajudar a construí-la, juntos. Enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte, deixando o céu num degradê de púrpura e laranja, tive certeza de que Paulo, onde quer que estivesse, estava sorrindo para nós. Seu plano final, seu legado maior, estava finalmente completo. Não apenas a proteção da casa, mas a reunião de nossa família, a reconciliação que parecia impossível dias atrás. A casa que ele tanto amou continuaria sendo um lar, não apenas para mim, mas para gerações futuras, e para todos que buscassem abrigo, conforto e renovação em suas paredes acolhedoras. 1 ano se passou desde aquele dia de revelações e reconciliações. 1 ano de transformações profundas, não apenas na estrutura física da casa e da pousada, mas em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas perspectivas de futuro. A Vila Paulo está quase pronta. Os 3 chalés originais foram totalmente reformados, preservando seu charme rústico, mas com modernizações que os tornaram mais confortáveis e eficientes. Outros 2 foram construídos na parte mais elevada do terreno, com vistas panorâmicas que deixam os hóspedes maravilhados. A casa principal ganhou um pequeno café na varanda, onde sirvo os cafés da manhã e chás da tarde que se tornaram famosos na região. Não trabalho mais sozinha. Tenho uma equipe dedicada, uma governanta, 2 camareiras, um jardineiro, um recepcionista, jovens em sua maioria, incluindo 2 que vieram do Abrigo Serrano, parte do programa de capacitação profissional que criamos em nome de Paulo. Meu papel agora é diferente. Sou a anfitriã, a contadora de histórias, a guardiã das memórias deste lugar. Converso com os hóspedes durante o café da manhã, compartilho roteiros de passeios pela região, conto ocasionalmente a história de Paulo e da casa para aqueles que demonstram interesse genuíno. Luísa e Roberto cumpriram a promessa de se envolver. Minha filha revisou pessoalmente cada contrato, negociou com fornecedores, enfrentou a burocracia municipal para conseguir todas as licenças necessárias. Roberto, com sua experiência em gestão,
ajudou a estruturar o modelo de negócio, tornando a pousada não apenas autossustentável, mas lucrativa. Eles compraram uma casa de fim de semana a poucos quilômetros daqui. Vem quase todos os fins de semana e Augusto frequentemente fica comigo durante parte das férias escolares. Aos 9 anos, ele já conhece cada canto da propriedade, tem seu próprio canteiro no jardim onde plantou morangos silvestres e fez amizade com todas as crianças da vizinhança. O quarto que era de Luísa na infância se transformou em um pequeno escritório onde ela trabalha quando está aqui. A jovem advogada corporativa ambiciosa e fria deu lugar a uma mulher mais equilibrada, que agora dedica parte de seu tempo a causas pro bono, incluindo assessoria jurídica para a Fundação Abrigo Serrano. A relação entre nós mudou completamente. Não somos mais apenas mãe e filha presas em papéis predefinidos e expectativas não atendidas. Somos mulheres que se respeitam, que trabalham juntas, que reconhecem suas diferenças, mas valorizam o que têm em comum. O amor por Paulo, por Augusto, por esta casa que agora tem um significado renovado para ambas. Esta manhã, enquanto preparava o café na cozinha da casa principal, peguei-me refletindo sobre a jornada do último ano. As dificuldades da reforma, os momentos de tensão quando opiniões divergiam, as descobertas que continuamos fazendo sobre Paulo, à medida que mais pessoas que o conheceram compartilham suas histórias. Clarice, que se tornou uma amiga próxima, me trouxe ontem mais um tesouro encontrado nos arquivos da Fundação. Uma redação escrita por Paulo aos 12 anos, respondendo à pergunta: o que você quer ser quando crescer? Com uma caligrafia infantil, mas determinada, ele escreveu: quero ser engenheiro para construir casas fortes, onde nenhuma tempestade possa entrar, onde famílias possam ficar seguras para sempre. Ele conseguiu, de formas que nem ele mesmo poderia imaginar. Construiu mais do que uma casa. Construiu um legado, uma ponte entre passado e futuro, um farol que continua a guiar nossas vidas, mesmo após sua partida. Olhei pela janela da cozinha para o jardim, onde uma nova geração de orquídeas florescia. Na varanda, os primeiros hóspedes do dia já se acomodavam para o café da manhã. Em poucos minutos, eu me juntaria a eles, com a mesma hospitalidade genuína de sempre. No quadro de avisos, perto da recepção, o folder recém-impresso da Vila Paulo mostrava, em letras elegantes, nosso novo lema, extraído daquela entrevista de Paulo que assistimos juntos há 1 ano. Lar não é apenas um endereço, mas um sentimento de pertencimento. Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Aos 66 anos, descobri que a vida pode recomeçar de formas surpreendentes, que feridas antigas podem cicatrizar, que novos caminhos podem se abrir, que o coração tem uma capacidade infinita de crescer, de perdoar, de amar. A campainha do portão tocou, anunciando a chegada dos hóspedes que fariam check-in hoje. Ajeitei o avental limpo, verifiquei meu reflexo no pequeno espelho da parede e caminhei para recebê-los, não como a viúva solitária de 1 ano atrás, mas como uma mulher plena, dona de seu destino, guardiã de memórias preciosas e construtora de novos sonhos. A casa que quase perdi tornou-se muito mais do que um teto sobre minha cabeça. Tornou-se um símbolo de renascimento, de segundas chances, de possibilidades que surgem quando menos esperamos. E enquanto caminhava para receber os novos visitantes, com o sol da manhã iluminando o caminho, tive a certeza de que Paulo, de alguma forma, caminhava ao meu lado, sorrindo com aquele jeito sereno que era só dele, orgulhoso da mulher que me tornei. Porque, no final das contas, a verdadeira escritura desta casa não está em um documento legal ou em um registro de cartório. Está nos momentos compartilhados dentro destas paredes, nas histórias que elas testemunharam, no amor que as mantém de pé mesmo quando as tempestades mais violentas ameaçam derrubá-las. E essa escritura, a que realmente importa, tem o nome de todos nós. Paulo, que a sonhou, eu, que a preservei, Luísa, que aprendeu a valorizá-la, Augusto, que haverá florescer nos anos vindouros, e todos aqueles que, de alguma forma, encontraram aqui não apenas uma pousada, mas um verdadeiro lar.